quando você ensina o seu filho a servir e se cuidar, ou seja, quando você gasta tempo ensinando, treinando e permite que ele realize as coisas que já tem idade e consegue fazer, você está colaborando para o desenvolvimento da autonomia e do sentimento de capacidade própria. Isso é extremamente importante para o saudável desenvolvimento emocional, pois a criança aprende a confiar em suas habilidades e fortalece o sentimento de valor próprio. Alto valor é simplesmente a confiança e o senso de capacidade que cada pessoa tem em si mesma. O alto valor vem de um sentimento de aceitação, acreditando que você é capaz, porque já experimentou a sua capacidade, e não porque alguém lhe disse que você é capaz. E sabendo que suas contribuições são valorizadas e relevantes. Os pais não podem dar aos filhos um senso de alto valor. Cada criança deve desenvolvê-lo por conta própria. O alto valor dá às crianças a coragem de correr riscos na vida e acolher novas experiências, incluindo subir as escadas com passos inseguros, fazer amigos na escola, tentar entrar na equipe de futebol. Crianças com um senso saudável de alto valor aprenderam que é aceitável cometer erros e aprender com eles, em vez de pensar que um erro significa que elas são inadequadas ou incapazes. Crianças que não têm alto valor temem o erro e muitas vezes não acreditam em si mesmas, mesmo quando possuem talentos e habilidades maravilhosas. As crianças desenvolvem um senso saudável de autoconfiança e a crença em suas próprias capacidades por meio da experiência e da prática. É apropriado ao desenvolvimento atender às necessidades de um bebê que chora, confortando e acalmando. Mas uma criança que está frustrada desenvolverá fortes habilidades quando você a ajudar a aprender a se ajudar, em vez de fazer tudo por ela. É preciso mais do que palavras gentis para desenvolver alto valor. É preciso experiências para exercitar a competência. Portanto, não faça por uma criança o que ela pode fazer por si mesma. Mas não leve isso de maneira rígida, ok? Você pode fazer um mimo para o seu filho, com toda certeza. Mas, quando fazemos demais pelas crianças, roubamos delas oportunidades de desenvolver a crença de que são capazes, por meio das suas próprias experiências. Nesse caso, elas podem desenvolver a crença de que precisam ser cuidadas ou que merecem um tratamento especial. Quando os adultos assumem papéis de supermães ou superpais, as crianças aprendem a esperar que o mundo as sirva e não que elas devem servir ao mundo. Essas são as crianças que acreditam que não é justo quando não conseguem as coisas do jeito delas. Quando os outros se recusam a servi-las, elas sentem pena de si mesmas ou buscam vingança de forma destrutiva e dolorosa. Pense no quanto você está fazendo por seus filhos por comodidade, ao invés de ajudá-los a se sentirem capazes ao colaborar. Uma parte importante do alto valor e da autoconfiança é uma qualidade conhecida como resiliência, que é a capacidade de voltar a tornar-se forte, saudável ou bem-sucedido depois que algo ruim acontece. É impossível que qualquer um de nós passe a vida sem que algo ruim aconteça, e a capacidade de se recuperar, tentar novamente e perseverar diante dos desafios é uma parte crítica da saúde mental e emocional. Como você pode nutrir a resiliência do seu filho? Você não tem como proteger seu filho de todas as adversidades, mas é encorajador saber que você tem como fornecer uma base de resiliência por meio de um forte senso de si mesmo e de família. Muitos pais temem que seus filhos sofrerão se tiverem que lidar com qualquer desconforto ou desapontamento, mas o contrário é verdadeiro. Crianças excessivamente protegidas podem decidir que elas não conseguem lidar com um problema ou que ela não consegue sobreviver a uma decepção. Que ela precisa que outros cuidem dela e a resgate o tempo todo. Ou ainda que é mais fácil deixar que outros assumam as responsabilidades por ela. De qualquer forma, as crianças super protegidas ou super mimadas raramente desenvolvem a competência e a autoconfiança que podem ajudá-las a lidar com os desafios da vida à medida que crescem. O alto valor é essa experiência de pensar,
eu consigo. Você ajuda os seus filhos a desenvolverem o autovalor quando equilibra a sua necessidade de protegê-los com a necessidade deles de se arriscarem, de enfrentar novos desafios e explorarem suas capacidades. Encorajamento não significa refazer o mundo para se adequar a cada capricho do seu filho, mas sim pesar as escolhas dos seus filhos e o ambiente para determinar quais experiências oferecem oportunidades de crescimento e quais são simplesmente muito perigosas. Permitir que uma criança tome riscos razoáveis, como escalar no trepa-trepa do parquinho e aprender novas habilidades, como fazer um leite com chocolate com a sua supervisão, por exemplo, é encorajador. Enfrentar os desafios e experimentar o sucesso são coisas que constroem uma forte sensação de alto valor. Bom, maneiras eficazes para você usar para ajudar seu filho a desenvolver o alto valor. Primeiro, aceite seu filho como ele é. Ame o filho que você tem e não o filho que você gostaria de ter tido. E encoraje-o a ser a melhor pessoa que ele pode ser e não a ser alguém que ele não é. Segundo ponto, seja paciente com o desenvolvimento do seu filho. As crianças se desenvolvem no seu próprio ritmo e muitos conflitos da primeira infância são decorrentes da impaciência dos pais. Terceiro, ofereça oportunidades para ter sucesso. Como vimos, muito mais do que palavras amorosas e apreciativas, são as experiências que ensinam as crianças que elas são pessoas capazes e competentes. Comece cedo a observar os dons, talentos e habilidades do seu filho e então lhe dê oportunidade para exercitar essas características. Também dê oportunidades para que ele te ajude e fique responsável por pequenas tarefas que ele consiga dar conta. Os primeiros êxitos e experiências que dizem eu consigo são poderosos desenvolvedores de alto valor. Ensinar habilidades ao seu filho. Um verdadeiro alto valor cresce quando a criança aprende habilidades e desenvolve confiança em sua capacidade de realizar uma tarefa por conta própria. Não vai sair perfeito e ela pode precisar de supervisão e orientação, e por isso você deve ter expectativas realistas, muita paciência e a vontade de ensinar essas habilidades mais de uma vez. Ainda assim, as habilidades são a base do alto valor e da autoconfiança saudáveis. Quando você ensina o seu pequeno, você o ajuda a se tornar uma pessoa mais responsável e autossuficiente. Quinto ponto, foque no positivo. Se você notar apenas os erros ou o que é ruim em seu filho, é provável que ele passe a se comportar dessa forma. Por exemplo, se você constantemente diz ao seu filho que ele é preguiçoso e relaxado, pode ser que ele passe a assumir isso como parte da personalidade dele e então se comportar como uma pessoa preguiçosa e descuidada. Quando você se concentra no que é positivo, o comportamento positivo aumenta. Encorajamento significa perceber o progresso, não apenas a realização, o resultado. Isso significa agradecer ao seu filho porque ele guardou a maioria dos brinquedos, mesmo que ele tenha deixado alguns fora da caixa. Ao invés de você já ir lá e disser coisa, mas eu te falei, você disse que ia guardar todos os brinquedos, olha, ele não guardou nada, não terminou de guardar. Você está focando no lado negativo. E quando aquilo que a gente dá atenção, o comportamento para o qual a gente dá atenção, é o comportamento que tende a se repetir com mais frequência. Então, se você quer que seu filho repita os bons comportamentos, olhe sempre o lado positivo de tudo que ele faz e foque nisso. Por isso que eu digo, agradeça, filho, que legal, você falou que ia guardar os brinquedos e guardou a maioria deles. Muito obrigada, a sua ajuda foi muito importante. Isso vai estimular para que esse comportamento se repita. Ou então sorrir para a criança que colocou os próprios sapatos, mesmo que ela tenha colocado nos pés errados. Encorajamento transmite à criança a mensagem: eu estou vendo o que você está tentando e confio em você. Continue assim. Procurar o positivo em seu filho e encorajá-lo é uma habilidade que irá ajudá-lo durante toda a infância e adolescência. E isso irá ajudá-lo a se autovalorizar. E por fim, aprecie o esforço.
Pare de buscar a perfeição. E daí se seu filho não arruma a cama tão bem quanto você? Não refaça a cama. Esta é uma forma sutil de crítica que grita a mensagem. Você não consegue fazer nada certo. Em vez disso, diga: agradeço por você ter tirado um tempo para arrumar a cama. A apreciação inspira melhora, a crítica não.